A paz seja convosco. Uma boa noite de salvação. Amém? Obrigado por mais um encontro nosso neste canal maravilhoso, onde o nome do Senhor é glorificado. Continuo agradecendo a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, pelo cuidado, carinho com quem tem incentivado, despertado, animado e falado com as pessoas para que possam se inscrever, para que possam dar o seu like, para que possam compartilhar, para que possam participar assistindo, ouvindo, mandando seus comentários, seus pedidos de oração, seus problemas, compartilhando. E muito bom, eu agradeço, eu abençoo este canal, eu abençoo esta noite, eu abençoo esta palavra, abençoo as vidas dos ouvintes, dos que visualizam, os que ainda não tiveram tempo, mas vão ter, e que o Espírito Santo continue fazendo a obra, inclinando cada um a esse canal, para que possamos juntos divulgar a palavra de Deus, alimentar a igreja e levar salvação aos sedentos. Amém? Eu quero deixar aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Falaremos hoje sobre o ladrão. Falaremos sobre o diabo como ladrão. Na realidade, ele não é como, ele é o próprio ladrão, né? Ele é o pai dos ladrões. E ele é o ladrão mor. E eu quero compartilhar pontos interessantes sobre o trabalhar do inimigo. Que na realidade o tema dessa mensagem é o inimigo, o diabo, ele é graduado. Você não sabe, você vai ficar sabendo. O diabo, ele é graduado. Aqui Jesus está falando sobre ele como bom pastor, Jesus como bom pastor. Mas eu não quero entrar todo esse assunto, porque o foco, o fundamento é só esse texto que nós lemos. Então, Jesus dando característica dele, falando sobre ele como o supremo pastor, o bom pastor, o real pastor, o que é ser um pastor, o que não é um pastor, quem não é pastor, quem é o mercenário, que ele está se referindo aqui às pessoas que ministram. O mercenário é aquele que tem um título, um dia aceitou Jesus e renunciou, mas que não tem compromisso com amor pelas ovelhas, não está seguindo a equipe dos pastores e dos ministros, dos líderes que o Senhor levantou para cuidar das ovelhas, né? Todo aquele engajado na obra tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas, claro que em especial quem tem ministério e está à frente de obra. Então, e Jesus vai dando algumas características, né? Vai falando como é que age o bom pastor, mas eu quero falar quando ele fala sobre o mercenário, né? Que são os discípulos do inimigo, dos demônios, que se infiltra e fica desfazendo das ovelhas, deixa as ovelhas, só está preocupado com o que as ovelhas possam dar e não com a responsabilidade de cuidar também, principalmente das ovelhas, que aqueles que amam o Senhor e que amam a obra do Senhor e que verdadeiramente cuida das ovelhas, tem amor. E quando vê que está vindo o lobo, claro que se levanta ferrenhamente para cuidar, e todo cuidado
É um cuidado ensinando se defender e atacar o inimigo. Se proteger e atacar também o inimigo. Então Jesus estava abrindo o entendimento. E eu quero nesta noite também compartilhar de algo interessante que eu fui entendendo pelo Senhor sobre esta palavra. Sabe, muitas pessoas, muitos cristãos, eu já ouvi muitas pessoas de vários lugares de falar que aqui eu não falo o nome do diabo. Na minha casa eu não falo o nome do diabo, eu não falo nem o nome dele, aí bota apelidos no diabo, porque tem medo e acha que não falando o nome dele, acha que ele não vai atacar, né? Acha que o diabo ele é submisso, ele é obediente, ele fica limitado quando a pessoa não fala o nome dele, não repreende ele. Então, porque muitos acham que quando se fala do diabo, que está exaltando ele. Eu não estou exaltando como Jesus também não estava exaltando. Jesus estava reconhecendo que ele era um ser, que ele era um líder, que ele era um inimigo e o inimigo, e que quem era ele, o que ele fazia, o que ele queria, o que ele não queria, qual era a finalidade dele, destruir as ovelhas. Então Jesus vai desmascarando para que nós possamos também saber as características que ele tem, saber como ele é e ficar atento. Olha, o diabo ele não é bobo, ele é um ser muito inteligente, maior do que nós, tem autoridade, ele é uma autoridade, ele e seus demônios, e não vamos ignorar. Então Jesus diz que o diabo veio, ele só veio. E que ele é chamado de ladrão. E é ele que dá todas as coordenadas para todo tipo de roubo. Todo tipo de roubo é ele. E aí ele, com a astúcia dele, e tantas coisas que ele faz, junto com o engano e a mentira, e tantas outras coisas que ele faz, as suas astúcias, suas malandragens, seu marabalismo para matar, roubar e destruir. Então, preste atenção. O diabo não dorme, o diabo não come, o diabo não cansa, os demônios a mesma coisa, os anjos a mesma coisa, mas nós cansamos, somos limitados, sentimos fome, sede, cansaço, precisamos parar para recompor as nossas forças, para cuidar da saúde, mas ele não tem nada disso e ele passa o tempo dele todo observando e mandando seus agentes, seus demônios e pessoas que se juntam a ele para observar a sua vida, observar seus gestos, observar toda a sua vida, que é para ele fazer um trabalho personalizado, fazer os ataques, os contra-ataques personalizados. Mas, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, infelizmente, acham que por ignorar o diabo, está livre dele. Por não mencionar o nome dele, que está livre dele. Que por não nem sequer lembrar o nome dele, que está livre dele, que ele não vai atacar, que ele não vai fazer nenhum mal, que ele não vai... Eu já ouvi pessoas dizendo, na minha igreja o demônio, aqui ele não entra, na minha casa ele não entra, não sei o quê. Não é verdade, né? Ele pode não dominar na casa dos fiéis, dos servos obedientes, sim, mas ele não está limitado à parede, à porta, à condição climática, nada, porque ele é espírito. Então, e pelo fato de que nós cristãos, a maioria, muitos de nós, de ignorarmos
ficamos filosofando sobre o diabo, sobre as nossas conjecturas, nossas ideias sobre o diabo, deduzindo coisas e achando que porque deduz que é assim que ele vai reagir, que ele vai ficar quietinho no canto. Você eu não vou tocar não, porque você nem fala o meu nome, você me respeita. Bom, respeitar por ele ser uma autoridade, a Bíblia fala, né? Que não foi o anjo nem repreendeu ele. Um dos anjos do Senhor falou uma vez para o diabo: o Senhor te repreenda. Mas isso não significa que você como cristão, eu como cristã, porque nós somos as pessoas que entendemos sobre o mundo espiritual, especificamente entendendo como Deus entende, ou seja, sendo guiado pelo entendimento de Deus para sabermos quem é o nosso inimigo. Eu vou comentar algumas coisas sobre ele, quem sabe tudo é Deus. Mas à medida que a gente vai andando com Deus, com Jesus Cristo, e obedecendo, vivendo na meditação da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos capacitando a entender coisas sobre o diabo. Então não é só dizer, ele não entra, ele está repreendido. Eu nem gosto, eu também não gosto dele não, mas eu não posso deixar de falar o nome dele quando preciso falar. Eu não vou ficar aqui toda hora falando dele, mas agora é hora de falar dele, porque Jesus falava dele especificamente nas horas certas. Quais eram as horas certas? As horas que ele estava ensinando e instruindo para que cada um de nós entendesse que o diabo não está brincando de ser diabo, mas tem crente que acha que o diabo está brincando de ser diabo. Olha, aparecendo assim, pegando picula com o diabo, e de repente a pessoa cansou, e aí diz: ó, Senhor diabo, para aí um pouquinho, ó demônio, para aí, ó demônios, para aí um pouquinho, que eu vou beber uma água, vamos dar um tempo, um time, ó, time. E aí a gente vai para o segundo tempo, e agora você para aí de me perseguir, você para aí de me perturbar, de me atormentar, de mentir, de preparar cilada, você pare aí, que agora eu vou descansar, vou beber uma água, vou dormir, tenho outras coisas para fazer, eu não tenho tempo para estar pensando em você. Bom, pensar no sentido de ficar só pensando nele, eu também não, mas ter tempo para estar lembrando que ele não esquece da gente para querer ir trabalhando para nos destruir. Eu tenho que estar atenta, que o Senhor Jesus disse: vigiai, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Ele está procurando qualquer pessoa, mas principalmente aqueles que têm a promessa do Senhor. Ele quer intimidar, ele quer laçar, ele quer roubar, ele quer atacar, ele quer violar, ele quer desgastar, ele quer cansar, ele quer matar. E eu quero lhe dizer que ele é especialista. Ele é graduado na maldade dele, por ele mesmo. Ele é especialista em ser ladrão. E ele, como ladrão, não pense que quando o ladrão vai roubar, ele faz sem pensar, não. Ele calcula, ele imagina, ele pensa. Isso ele aprendeu com o pai dele, que é Satanás, o ladrão. E ele não é bobo, não é burro, não é bobo, é enganador, é mentiroso. Ele não se alegra, ele não se firma na verdade, disse Jesus, né? Para os fariseus, para os judeus, que o diabo não se firma, nunca se firmou na verdade, não ama a verdade. Entendeu? Ele se firma na mentira, a base dele é a mentira, ele se alegra na mentira, ele não sabe fazer nada se não for a mentira, se não for com mentira, e através da mentira. Até para enganar Eva, ele usou a mentira, ele enganou com a mentira, ele enganou distorcendo a verdade, falando de uma maneira que trouxesse para Adão e Eva, para Eva, desconfiança, desrespeito a Deus. Então, ele é astucioso, ele é graduado, sim, graduado em maldade, ele é graduado em perversidade, ele é graduado em dissimulação, graduado em enganos,
graduado em ciladas. Olha, nenhuma cilada dele, ninguém na terra se livra. Sozinho não. E não é só dizendo, Jesus me livre, não. Tem que ter uma estreita comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para que através de Jesus, ele veja Jesus em nós. Ele veja Jesus em nós e passe a respeitar quem está à nossa frente, o nosso general Jesus. Mas ele é especialista em guerra. Então, Jesus disse aqui, o ladrão não vem senão a roubar. Roubar a paz, roubar a saúde, roubar a verdade, roubar a salvação, roubar a fé, roubar a família, roubar os casamentos, roubar os cultos, roubar financeiramente, roubar amizades, roubar amigos, roubar plantações que ele destrói, roubar animais. Tanto rouba literalmente, como ele tem várias maneiras de ele roubar. Roubar as oportunidades, roubar os bons encontros, roubar os pais dos filhos, roubar os filhos dos pais, roubar o ministério, roubar os conhecidos, e daí vai. E você não pense que quando ele vai fazendo isso, que ele faz aleatório. Não, 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 não. Ele não faz nada aleatoriamente. Ele planeja, como eu disse, ele é graduado, ele é especialista na faculdade dele mesmo, que ele inventou com as desobediências dele, para fazer o mal. E aí ele só vem para isso. Então preste atenção nos seres que estão na Terra só com essa finalidade. Só veio. Só veio. Só que ele não só veio e depois foi. Ele veio e ainda está na Terra. Até o dia dele ser preso para sempre. Mas está na Terra só com essa finalidade. Então não pense você que ele não é astucioso, ele vê o que você não vê, ele entende o que você não entende. Quando eu digo você, não é só você, o que a gente não entende, que a gente não vê. Ele é completamente especializado. Ele gasta tempo observando. Ele não tem pressa. Tem situações que ele usa com pressa, faz com pressa. Mas, no geral, ele é muito... Ele é cauteloso nas suas armadilhas, nas suas armações para derrubar o ser humano, derrubar o cristão. E uma das maneiras que ele faz para roubar é dizendo que ele não existe, é dizendo que não é bem assim, é invenção, que o negócio tudo é o diabo. É fazendo a pessoa achar que ele não é bem assim, mas ele é bem assim, porque quem fala dele é aquele que conhece ele. Então, ele diz assim, o ladrão, Jesus disse, o ladrão, chama ele de ladrão. Porque o ladrão, que a gente conhece terreno, ele está disposto, para roubar, ele está disposto, ele vai disposto a tudo, a matar, para roubar. Então ele veio somente para roubar. Você é ladrão, já está dizendo qual é a finalidade do ladrão, roubar, matar e destruir. Ora que não é só matar, poderia parar em matar, destruir as almas no sentido de desviar elas de Jesus para que elas vão para o inferno, levá-las para o inferno, para serem destruídas para sempre, no sentido de que afastadas de Deus para sempre. Esse é o foco dele. Qual o objetivo dele? De roubar e matar
levar para o inferno. Então, ele é especialista, graduado, ele tem graduado muitos, milhões e milhares, ele já conseguiu graduar na faculdade da perversidade dele, dos roubos dele, das perversidades dele. Então, não fique ignorando, porque você tem medo. Comece a buscar a Deus. A gente tem medo mesmo, porque eles são seres terríveis. Não vou dizer que eles não fazem medo, sim. A própria presença deles faz a gente sentir pavor, pânico. Mas quando estamos munidos da presença do Senhor, que o Senhor Jesus está na nossa frente, a gente sente. Mesmo com Jesus, a gente sente, a gente é humano. Então, não desconsidere porque você tem medo. Comece você como crente, já era para estar buscando ao Senhor. Nada de ficar fugindo, nada de ficar... Eu não estou chamando você para um duelo, para você chamar o diabo para duelar com ele. Eu não estou falando isso, jamais faça isso, nem eu nem você. Não vamos desafiar o diabo, que a Bíblia não manda ninguém desafiar o diabo. Manda repreender. Manda repreender na autoridade do nome do Senhor Jesus, expulsar, amarrar, mas repreender. Agora, aí você ignora, sabe o que acontece? Ele vai se fortalecendo mais contra você. E ele vai continuando fazendo as suas tramóias, as suas armadilhas e armações, seus laços. E vai lhe prendendo e vai fazendo você, porque a Bíblia, a palavra de Deus fala que Paulo falou que o príncipe das potestades do ar, que ele cega o entendimento dos seres humanos. Cegar para quê? Para ver o que ele quer que veja. Então você pare de ficar com medo, pare de ficar achando que porque você ignora, na minha casa eu não falo, aqui não falo nem o nome dele. Você está muito enganado. Se você falar ou não falar, ele vai atacar você. Ele está trabalhando, ele está te roubando. Ele está lhe roubando em um nível, em uma profundidade, de uma malignidade tão grande que você não se dá conta do que ele lhe anda lhe roubando. Do que ele anda lhe roubando. Viu? Anda roubando a sua fé, sua paz. Anda colocando em você incredulidade, medo, terror para você não se aproximar de Deus, você não crer em Deus, você não reagir. Porque nós vamos reagir contra ele em nome do Senhor Jesus, Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa força, não é pelo poder de Deus. Ele respeita o crente, não é porque eu oro somente, não. É porque eu orar e conversar com Deus, eu dou lugar ao meu Deus, pedindo a Ele misericórdia para que a vida dele dentro de mim seja totalmente gerada. Que a presença de Jesus seja real, a ponto de quando o inimigo me vê, ele não vê a mim, ele vê a Jesus. E ele respeite a Jesus. Sabe, tem muita gente, muitos de nós cristãos, ignoramos muitas coisas, achamos que quando o inimigo nos respeita, que a gente manda ele sair, que é por causa da gente, né? Não, quando a gente está em comunhão com Jesus e por causa da palavra de Jesus, mas Jesus só se manifesta quem crê, quem obedece a ele de verdade. Aí ele se revela no sentido de que ele toma a responsabilidade de estar à frente. Não é só falar o nome de Jesus que vai acontecer, não. Eu quero lhe dizer. E você não tem comunhão com Jesus. Você pode falar o nome de Jesus como for. Não é que o nome de Jesus não tem poder, é que na sua vida ele não é. Você não dá lugar a ele ser quem ele é. Então ele não vai operar, porque ele não é porque o nome dele não pode estar aí solto para a gente fazer o que quer com o nome dele e achar que porque está falando o nome dele vai acontecer. Não vai, não. Tem muita gente que quer passar vergonha como os filhos de Seva. Aquela história que foram imitar Paulo e ali o demônio bateu neles, rasgando, deixaram eles nus, envergonhados. Em nome do Deus de Paulo, os demônios disseram assim: quem são vocês? Paulo e Jesus, Jesus e Paulo eu conheço, e vocês quem são? E ele faz assim com muitos cristãos. Então, não ignore, porque ele é especialista.
em roubar, matar e destruir. Você vê que ele planeja as mortes, todo tipo de morte. Morte da fé. Quando uma pessoa cai espiritualmente, não foi uma rachadurinhazinha que começou naquela hora, não. Ele já vinha trabalhando, ó. Ele já vem trabalhando. Olha, quando a gente dorme também, não pense que quando a gente dorme, que ele fica, olha, Senhor demônio, demônios, você fique quieto, que eu vou dormir, viu? Não, seja justo nessa luta, seja justo. Não se engane. Viu? Se você falar o nome dele ou não, ele vai agir. Eu me lembro que quando eu tinha poucos dias que eu tinha aceitado Jesus, eu estava estagiando. E aí eu estava estagiando no meu curso que eu estava fazendo, foi a minha primeira formatura. Aí, no 2º grau, e aí eu me lembro que eu, no meu trabalho, me deu vontade, na secretaria, eu trabalhava na secretaria, e o Senhor me chamou para orar, me deu o Senhor me compungiu para orar, e eu entrei em uma das salas, ninguém não tinha chegado, os outros funcionários, só tinha eu. E aí eu entrei muito, muito sedenta da presença de Deus e atendendo aquele clamor do Senhor. Eu não fui irresponsável, eu fui obediente. Porque quando Deus manda, Ele garante. E aí eu fui em uma sala e quando eu encostei a sala, eu disse, Senhor, manda anjos para cuidar aqui, que eu vou lá para dentro orar. O Senhor está me chamando para orar, eu vou lá para dentro. Traz anjos para cuidar daqui, que eu vou lá para dentro. O Senhor está me chamando, eu vou lá na sala, numa das salas que estava mais próxima. Eu entrei, encostei. Quando eu fui fechando a porta para orar, para me ajoelhar, eu ouvi o demônio fazer assim, ó. Quer dizer, na realidade ele não cansa, mas ele quis se mostrar que ele estava ali, que ele foi ouvir, que ele foi perturbar, que ele foi me colocar medo e que ele estava muito preocupado com o que eu ia orar e para eu não orar. E eu entendi, eu tive medo, mas mesmo assim eu orei. Eu tinha pouco tempo de crente, não entendia muita coisa, como até hoje não entendo muita coisa não, né? Que ainda estou aprendendo, mas um pouco do que já sei, que é muito, mas ainda é pouco, eu compartilho e posso compartilhar, porque graças a Deus eu tenho experiência, né? Então, preste atenção na sua vida e lembre-se que quando você ignora, não pense que porque você está ignorando ele, que você está tendo vitória. Você está sendo destruído. E ele é graduado. Essa faculdade dele, eu vou te dizer, funciona e dá certo a graduação dele. Eu não estou elogiando ele, não. Eu reconheço o quanto de estrago ele tem feito na terra, nas igrejas, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa saúde, na nossa fé, na nossa comunhão, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos pais, nos filhos, nos irmãos, nas famílias, nos colegas, no serviço, no trabalho, nas escolas, nas faculdades, nos cursos, nos concursos, no supermercado, onde a gente vai, né? Pense nisso. Amém? Eu quero exaltar mais uma vez o Senhor. Dessa vez eu elogio o grande nome do Senhor. Eu quero orar com você. Você que tem medo do diabo. Começa agora um momento em que você vai pedir a Deus, Senhor. Tem gente que tem vergonha de dizer que tem medo do diabo. Dos demônios. Tem medo de estar expulsando demônio. Tem medo de expulsar demônio. Tem gente que tem medo. Por que tem medo? Tem vários motivos. Tem medo porque sabe que não está muito bem para fazer isso. Tem medo porque não está alicerçado muito bem em Cristo para fazer isso. Mas automaticamente, quando a gente entrega a vida a Jesus, sobre nós vem a autoridade para expulsar. Claro que tem níveis e fortalezas dos demônios que vai requerer, como Jesus disse, a casta de demônios. Essa casta de demônios não sai somente com oração, não. Ela sai com jejum, com oração, e com jejum e oração. Peraí, ele não disse que era um jejum somente de meia hora, não. Com jejum.
Aí é outra ministração para falar sobre o jejum para causas impossíveis, o jejum para situações que vai requerer de mais tempo. Amém? Então, junto comigo, junte a sua fé. Reconheça que você tem medo. Ter medo não é ter vergonha, não. Sabe por quê? Porque eles são seres maiores e poderosos mais do que nós. Então não precisa ter vergonha. O problema é a gente continuar tendo medo. O problema é a gente fazer desse medo a nossa desculpa. Fazer desse medo se acomodar a este medo. Porque a gente não pode. Então tem que buscar em Deus libertação, sim. Sim, quantas e quantas vezes eu estou orando e eu sinto a presença do diabo, eu me arrepio. Sinto a presença de demônios e é terrível. Uma vez, um dos cachorros daqui de casa, ele já até morreu. Bob Flyway. Bob Fly, não foi aqui não, foi na outra casa quando a gente morava. Aí, esses cachorros eram consagrados ao Senhor. Eles amavam louvor, eles amavam quando a gente orava, ele ficava perto da gente, amava quando tinha louvor, amava os irmãos da igreja, era uma coisa maravilhosa. Mas teve um dia que era cedo, a gente tinha fechado já a porta, estava dentro de casa, quando ele começou a chamar a gente, latindo. E quem tem cachorro, mesmo o pouco que eu conheço de cachorro, que eu não entendo muito de cachorro, então, o pouco que eu conheci através dos cachorros que tinham lá em casa, Fly e Harry, eram pai e filho. Fly era pai de Harry, ambos já morreram, mas eu quero dizer, e ele chamando, e eu percebi que o latido dele era insistente, pedindo socorro, chamando a gente porque estava acontecendo alguma coisa. E quando eu abri a porta e saí no quintal, acendi a luz e saí no quintal, ele estava do lado e tinha uma cerca da outra casa, e ainda não tinha muro, tinha cerca da outra casa, e ali ele ficava latindo ali na dobrada para ir para um portão que sai para a rua também, saía pelo lado. E ali ele gritando, ele latindo mais insistentemente. Eu disse, o que é, Fly? Está repreendido, o que é, Fly? E ele insistindo, meu Deus, o que é, Fly? E ele insistindo, latindo e não saía dali. Eu, passe, Fly, o que é que você quer me chamando? O que é, Fly? Aí eu, em nome de Jesus, Fly, o que é, meu Deus, me revela o que é, que eu não estou entendendo o que é que Fly está chamando aqui. Tá uma coisa que eu não sei o que é. Quando eu acabei de dizer, Senhor, me revela, eu vi um Exu. Um Exu. Ele estava em pé, do lado que ele viu. Eu não tinha visto não, os animais veio. E ele viu, e estava chamando. E ele ficou com medo também, mas ele chamando a gente, ele viu. E ali, aí eu disse, Senhor, e ali em nome de Jesus assumi a autoridade, repreendi, ordenei, desfiz o mal que ele foi fazer. E aí eu disse, pode passar, Fly. E Fly passou. Olha, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu não estou aqui mostrando poderes que eu tenho poderes sobrenaturais, eu tenho o poder de Deus, que eu creio que o que Ele diz é verdade. Creia que o Senhor Jesus te liberte de todo medo, que a partir de agora você comece a buscar o Senhor com rogos, com humilhação, com jejuns, insistindo, orando em línguas, batalhando mesmo, rejeitando mesmo esse medo e dizendo, Senhor, eu tenho medo, me liberta, me capacita, me dá coragem. Porque se você continuar com medo, pelo fato de você ter medo, você não vai imobilizar ele vai continuar te atacando e tendo vitória sobre você. Poderá lhe destruir totalmente. Portanto, o medo é amigo dele. O medo é aliado dele para nos impedir de enfrentar. Mesmo com medo, vai chegar um momento que mesmo com medo, você vai ter que assumir autoridade, você vai ter que ordenar, você vai ter que repreender, tremendo, se arrepiando. Arrepio não é coisa de carnalidade, não. Arrepios é que a nossa natureza humana sente a sensibilidade espiritual. Bom? Então, que o Senhor Jesus te liberte, que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus te honre, que o Senhor Jesus
te levante, que eu repreendo todo espírito de medo, de covardia, todo entendimento errado sobre ignorar o diabo. Lembre-se, ele é especialista, ele é especializado, ele é graduado no mal. E ele atinge seus alvos quando a gente dá lugar a ele. E que aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, aqueles que não compreenderam ainda, que não compreendem as coisas da salvação, mas que amam o Senhor e que quer entregar a sua vida, é noite de salvação. Eu te convido, entrega a tua vida a Jesus e façamos esta oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, aquele que manda na minha vida, que comprou a minha vida por um bom preço. Eu entrego a minha vida e reconheço que Tu és o único que pode me perdoar, me salvar, escrever o meu nome no livro da vida e me capacitar. Em nome de Jesus, se inscreva, dê o seu like. Seu Joninha, tchau. Deus abençoe, paz. Glória a Deus.